Apenas para trazer como luz e esclarecimento, nós temos aqui, queridos, todas as quintas-feiras agora, debaixo de uma direção de Deus, nós separamos esse tempo para a família, amém? Então o assunto é somente sobre família, um assunto específico sobre família. Quando nós oramos e buscamos ao Senhor, porque foi Ele mesmo que deu a direção, Ele vai nos inspirar a falar sobre família, amém? Nos cultos de domingo, que é o culto da família, a gente chama culto de celebração, culto festivo, né? Então o Senhor traz uma inspiração para alcançar todo mundo em várias áreas, amém? Mas hoje o foco é família e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos alcançar de forma sobrenatural. Então fique atento. Uma coisa que você pode fazer também é pegar os áudios das quintas-feiras passadas e você pode ser abençoado também revisando, ouvindo novamente aquilo que foi falado. E nós temos um livro muito poderoso do irmão Reagan, que fala sobre família, que é casamento, divórcio e novo casamento. E esse livro, ele é muito poderoso e ele tem muitas verdades para nós. Mesmo um livro que você já leu, é possível quando você se debruça novamente sobre aquele livro, os textos tragam novas revelações, despertar. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que estão incluídas nesse livro e que mesmo você que já leu, vai ser edificado hoje à noite, amém? E esse livro, ele fala sobre 4 pontos, ou 4 dos maiores problemas que podem ser evidenciados dentro de um relacionamento entre marido e mulher, entre uma família. Quais são os 4 maiores problemas que podem ser qualificados dentro de um contexto de família, amém? E o primeiro ponto deles, por incrível que pareça, queridos, é a religião. Amém? A religião é um grande problema dentro das famílias. A Bíblia, ela traz para nós algumas instruções, porque independente de você declarar a sua fé, sempre você vai crer em algo, você tem um estilo, uma forma de agir, uma forma de pensar, e sempre a tua forma de pensar, a tua forma de buscar o conceito da família, muitas vezes está baseado em você, às vezes, não crer nem em Deus, mas crer na família. A base na família que eu digo, não é crer na instituição família, mas é crer nos princípios que você aprendeu da sua própria família, como por exemplo, olha, o estilo de vida para mim é o seguinte, na minha família ninguém leva desaforo para casa. E muitas vezes essa é a forma da pessoa crer, e é isso que ele traz para o casamento. A Bíblia diz para nós, abra comigo por favor, 2 Coríntios capítulo 6. Eu quero dar uma boa notícia para você que está aqui esses dias. Você não está ouvindo sobre o conceito de família que a Igreja Verbo da Vida crê ou pensa deliberadamente. Você não está aqui para ouvir aquilo que o pastor Leonildo acha que é o melhor para a sua família, mas você está aqui para receber pela palavra de Deus a base de tudo aquilo que nós estamos ensinando para você. Então, quando eu falo para você que um dos grandes problemas do relacionamento, e eu queria que você ficasse atento, por favor, para você não se distrair, um dos grandes problemas de relacionamento é família, ou é religião, porque a própria Bíblia enumera, elenca isso como um grande problema. Olha o que é que diz 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14. Vamos ler o versículo 14 e o 15, diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O que é um jugo desigual? Ali vocês já estão vendo ali, não se ponham em jugo desigual com descrentes. O que é um jugo desigual, queridos? É algo que não compartilha, que não comunga. Essa palavra jugo, para nós que somos do sertão,
é mais fácil nós entendermos. Existe uma estrutura de madeira com duas partes que cercam o pescoço do boi, que o carro de boi, ele é ligado àquela estrutura, e aquilo é o jugo. Na hora que coloca aquela estrutura de madeira no animal, ele está vencido. Ele vai para onde aquele que está conduzindo puxar aquele jugo, e o animal ele é conduzido assim. Ele não consegue mais tem uma atitude espontânea. Ele não escolhe mais para onde quer ir. Ele fica preso àquilo, e aquilo é chamado de jugo. O jugo do animal, o dono conduz o animal, na hora que consegue colocar o jugo nele, aonde ele quer. E nós precisamos entender que o jugo desigual é quando você é preso ou acorrentado a um estilo de vida que Deus não pode aprovar. E aí, como podem andar juntos se o jugo é desigual? É a mesma coisa de você pegar um animal e colocar nele jugos diferentes. Quando é o mesmo jugo, você pode chamar de uma junta de bois. Só pode colocar uma junta de bois se for o mesmo jugo para os dois animais. Quem está entendendo? Não estou comparando você com o animal, entenda isso. É a própria Bíblia que está trazendo um esclarecimento para nós entendermos o que significa jugo, ou servidão, ou perda da liberdade. Se você colocar um animal numa estrutura mais para frente e outro numa estrutura mais para trás, e colocar jugos diferentes ou jugo desigual, você vai ver que não há harmonia. Um pode puxar para um lado e outro pode puxar para o outro, porque o comando está dividido. Então, como pode uma família prosperar se um acredita em Deus, da maneira que a Bíblia diz, e outros acreditam que não existe inferno, que o inferno é a gente quem faz, que outros acreditam que essa coisa de ir para a igreja de crente, isso não existe, porque crente é coisa de homens. Quem está entendendo isso? Quando alguém adota um estilo de buscar a Deus, materializando a sua fé através de imagens, através de coisas que sejam palpáveis, e o outro não crê daquela forma, como poderão andar juntos se não têm a mesma fé? Como pode alguém cultuar o Deus Todo-Poderoso e outro adorar Mamon? Como pode um homem ou uma mulher ser extremamente temente a Deus e o outro dizer, o meu Deus é o dinheiro? Não pode. Vocês entendem isso, queridos? Como alguém pode andar pela fé, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador, e outro bater em todas as portas como fonte de salvação? Isso traz desconforto, a família não anda junto, não há harmonia. Amém, queridos? Como pode atribuir impureza ao homem, por exemplo, ver a sua esposa na sua nudez, ou vice-versa? E existem casais que, para eles terem intimidade, eles apagam as luzes. Existem mulheres que elas não se depilam. Quem está entendendo isso, queridos? Em detrimento da religião. Amém? Então, acontece, queridos, às vezes nós não pensamos que não é tanto problema, mas a religião pode ser um grande problema para o relacionamento. E o que é que a palavra diz? Versículo 15. Não, deixa eu continuar lendo aqui, versículo 14. Por favor, volta lá. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Verso 15. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Ou seja, o que é que há de comum? Ou seja, o que é que há de concordância? Vai ter problema, é isso que a Bíblia está dizendo, vai ter problema. Então, antes de casar, queridos, você tem que saber o que o teu cônjuge crê. É necessário que vocês entendam isso, porque às vezes o crente está casando com um descrente, pensando que quando ele casar, vira crente. Amém? Mas sabe que enquanto o crente está crendo que o descrente vai virar crente,
O descrente está crentezinho que quando casar é que vai fazer o outro ficar descrente. Entende isso, queridos? Porque às vezes o outro está se fazendo de que concorda, que está maleável em alguma coisa, para dizer assim, depois que casar, quem canta de galo aqui sou eu. E essa historinha dessa mulher está indo para a igreja dos crentes todo domingo, é só enquanto não casa, porque depois que casar, aí você vai ver o que é bom para tosse, feito xarope. Amém? Vamos ler outra referência bíblica. Uma das questões, queridos, que a religião pode trazer para o casamento ou para o relacionamento, nessa questão de fé, é que muitos cônjuges, eles estão enganados, diga comigo, enganados, pensando que a fé deles pode mudar o coração de quem não quer mudança. A sua fé pode ser instrumento de no reino espiritual haver uma influência positiva do reino espiritual da parte de Deus para alcançar aquele que é descrente. Pode haver uma influência, mas se ele não quiser, nem o Deus Todo-Poderoso vai fazer ele a força, porque senão, onde é que está o livre-arbítrio? Se Deus deu o livre-arbítrio, como é que você pode dizer, não, mas eu casei com ele e ele vai ter que virar crente? Será que vai ser assim? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Abre lá 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 12. 1 Coríntios 7, 12. Aos outros eu mesmo digo isto, o apóstolo Paulo falando, e não o Senhor. Paulo está trazendo um conceito, presta atenção, onde ele, por receber uma inspiração divina, ele dá uma opinião dele, e ele deixa bem claro que não é o Senhor dizendo, mas é ele. Mas depois ele vai mostrar que é o que é que o Senhor fala a esse respeito. Aí ele diz assim, aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Olha a integridade de Paulo. Porque tem muita gente dentro da igreja que diz assim, olha, Deus está falando aqui, irmão, com você, mas deixa que é a vontade da pessoa. E ele diz que é Deus que está falando, mas não é Deus falando, é ele falando palavras dele. Não é Deus usando a boca dele para Deus falar as palavras dele através da boca da pessoa. E Paulo está sendo muito íntegro aqui, ele está dizendo, olha, quem está falando sou eu. Se um irmão tem uma mulher descrente, ou seja, se o crente, um homem crente, tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie. Se ela se dispõe. O que é se dispor? É respeitar. Se dispor é dizer o seguinte, olha, não exija que eu vá para a igreja, que eu também não vou criar problema com a sua fé. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. Quem está entendendo isso? De não gerar problema. Mas ela não deixa de ser uma pessoa correta, íntegra. Aqui não está falando de ser descrente para ter uma vida de qualquer jeito, porque tem muita gente que é crente e tem uma vida de qualquer jeito. Aqui não está falando porque é descrente, é prostituto, é avarento, é briguento. Não está falando isso, está falando só sobre o coração, temente ou não a Deus. Amém? Aí vamos lá. Não se divorcia. Então, se há um relacionamento onde um é crente e o outro não é crente, mas aquele que não é crente respeita o que é crente, ele está dizendo, isso não é motivo de divórcio. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Verso 13. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie. Está trazendo luz para vocês aqui? Porque aqui são questões que muitas vezes a pessoa fica em dúvida, né? E que a gente que casou e o marido é crente e o outro não é crente, como fazer? Presta atenção, antes nós vimos que se você pode escolher, se você ainda é solteiro, quem é solteiro, levanta a mão aqui. Levanta a mão, não tenha medo não. Tem gente que já está pensando que eu ia celebrar o casamento. Não, não. Pronto, ok. Então deixa eu dizer algo em letras garrafais para você que é solteiro aqui. Se você ainda não é crente, entregue seu caminho ao Senhor e seja crente. Não é crente como religião não, queridos, é crente como quem crê em Deus. Crê na palavra, nos princípios da palavra. E se você não é crente, se converta para se tornar um crente. E não case com um descrente. É a recomendação de Deus.
Mas, presta atenção, mas se os dois não eram crentes e um se tornou crente e o outro tolera, não se divorcie por isso. A gente está colocando pontos importantes aqui, porque há muita dúvida sobre essa área. Pessoas querendo se deixar por qualquer motivo. Amém? Vamos lá. Versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. O marido descrente, quando o descrente honra a mulher, respeita a fé dela santifica o marido. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que é que a Bíblia está querendo dizer aqui, queridos? Ele fala sobre se a mulher é crente, santifica o marido, se o marido santifica o marido descrente, e se o marido é crente, santifica a mulher descrente. O que conceito é esse? Que princípio é esse? É o princípio da autoridade espiritual. O crente tem a autoridade maior dentro da casa. Então, ainda hierarquicamente, por questões de princípios, o homem é o cabeça da casa. Mas se tem um casal onde a mulher é crente e o marido é descrente, no reino espiritual, quem é cabeça, quem é autoridade é a mulher. Ela não é cabeça sobre o marido, mas ela é cabeça no reino espiritual. Quem está entendendo isso? É ela que toma posse do lar dela abençoado. É ela que vai tomar autoridade para repreender as astutas ciladas do diabo para a família. Amém? Vamos lá. Versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. O descrente, porque crente não se separa. Se alguém tenta se separar, só pode ser o descrente, porque o crente não se separa. É o descrente. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Sabe aquele homem ou aquela mulher que não quer nada? Eu conheço várias histórias, queridos, de homens íntegros na igreja, servindo ao Senhor, e a mulher não quer nem saber, e fala mal, e esculhamba, e detrata o marido, fala mal da igreja, não ajeita a roupa dele, não ajeita a comida deles, só porque ele é crente. Aí a Bíblia diz que se essa mulher quiser se apartar, o marido fica livre. Ou vice-versa. Amém, queridos? Nós estamos falando de Bíblia. Eu não estou falando de conceito humano, eu estou falando de Bíblia para você. Está aqui, amém? Vamos lá. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ou seja, não é porque eu sou crente e creio na família, e o infeliz que vive comigo é descrente, está me maltratando, me machucando, mas eu sou crente e creio na família e vou viver num jugo desigual. É isso que a Bíblia está dizendo. Se o infeliz quer sair, que saia em paz. Vá em paz em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Diga, isso é Bíblia. Vamos lá, versículo 16. Você mulher, tem mulher aqui? Essas mulheres elas eram mais animadas. Tem mulher aqui? Vamos lá. Você mulher, como sabe se salvará o seu marido? Porque tem mulheres que vivem num jugo. Ela vive sofrendo mais do que sovaco de aleijado. Eu vou ter que explicar, traduzir, tem que traduzir. Já viu a pessoa que anda de muleta? Coitado de um sovaco desse. Você está entendendo, queridos? A Bíblia diz assim, olha, tem mulher que fica, não, eu conheço alguns casos na minha família, que aceita prostituta sendo esfregada assim na cara, e ela diz assim, não, é porque eu estou crente que um dia ele vai se salvar, um dia esse homem vai virar crente, a minha vingança vai ser eu ver esse homem crente dentro da igreja. Não tem vingança melhor do que essa, irmão. Mas você não garante, você não é Deus. Você está entendendo, queridos? Se a pessoa não quer, Deus não força, Deus não impõe.
Como é que você vai garantir que a pessoa vai se converter? Amém? Aí ele diz assim, ou você, marido, está vendo que a Bíblia é equalizada tanto para homem como para mulher? Uma hora dá uma lapada num, na mesma hora dá uma lapada no outro. Porque quando começa a ler lá em cima, né? Você, mulher, os homens ficam dizendo, daqui a pouco chega e pega o homem também. Vamos lá. Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Amém? Ok. Você aprendeu? Amém. Diga, religião pode ser um grande problema no relacionamento. Não é para ser, mas pode ser. No meio dos crentes não tem. Isso é a mesma fé, que ele está tudo na palavra. Amém? Agora, outro problema no meio dos crentes, que ainda passa a ser um problema de religião, é a questão da revelação. Você tem a mesma fé, congrega na mesma igreja, mas um concorda com algo da visão e outro discorda com algo da visão. Por exemplo, o marido ou a mulher são convertidos no bolso e querem dizimar de tudo. O outro não é convertido no bolso e diz assim, não preciso dizimar de tudo. E gera um conflito. Principalmente se aquele que concorda em dizimar de tudo não é a pessoa principal no que diz respeito a finanças. Aí o outro já diz logo, você não trabalha, o dinheiro não é seu, por isso você fica bondosa desse jeito, querendo dizimar de tudo. Se o dinheiro viesse para o seu bolso, eu queria ver. Você entende isso? E muitas vezes, queridos, nós vemos problemas sérios, porque o diabo, ele quer que haja discordância mesmo. Por quê, queridos? Porque na unidade é que Deus pode ordenar a bênção. Nós precisamos entender que nós somos chamados para andar em unidade, para ser um com o Senhor em tudo. Amém? Quando o casal tem ministério, precisamos entender que um é para apoiar o outro. Você não tem que ter ciúme se o seu marido está desenvolvendo o ministério ou se sua esposa está desenvolvendo o ministério. Porque muitos têm problemas, porque não conseguem ter alegria em promover o outro. Uma das coisas que Deus vacinou a nossa vida, Deus já sabia que a minha caminhada com minha esposa era uma caminhada junta em ministério. Mas no início da nossa caminhada, um homem de Deus, não foi Vânia de Herênio, foi a esposa de Herênio, que uma vez chamou nós dois assim e disse, olha, vocês fiquem prontos, porque vai ter momento que ele vai ficar de pé, servindo a Deus, e você vai ficar sentada. Mas vai ter momento que é ela em pé, servindo a Deus, e você sentado. Você está entendendo isso, queridos? Sábado próximo eu vou estar sentado, e ela vai estar de pé. Amém? E eu vou só ser o motorista dela, com muita honra. Amém, queridos? Porque eu tenho alegria quando Deus está promovendo ela. Não é ela se promovendo, é Deus promovendo ela. E ela tem alegria em me promover. Amém? Vamos lá. Vamos ver quantos problemas a gente pode tratar hoje. E só para finalizar esse contexto de religião, ainda tem outra questão de quando os dois estão na mesma visão e não concordam com a mesma visão, e quando um é de uma denominação e o outro é de outra. Isso também é um problema. Amém? Quando um crê na palavra revelada, que Deus pode fazer, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus sara. E o camarada está lá, crendo, num estreito de Jeová, como diz, segurando as pontas de um lado e do outro para se manter firme e perseverante, e a outra chega do outro lado. Isso é Deus provando a gente. Nós estamos no deserto e a gente tem que aceitar, porque Deus quer que a gente passe por isso, e começa a trazer conceitos errados, fora do propósito. Amém, queridos?
E isso também pode trazer um grande problema. Um dos grandes problemas do relacionamento também chama-se a intimidade conjugal, ou o sexo em si, que é um grande... vai aprender com o Espírito Santo, tá bem? Então vamos lá. O sexo no casamento, presta atenção, não pode ser interpretado de forma errada. Porque no casamento tem sexo. Quem está entendendo isso? Mas casamento não é sexo. Você não pode, simplesmente, se não tiver outra sustentação espiritual, se não tiver um conceito de família, se não tiver verdadeiramente um comprometimento com Deus, não adianta casar apenas para não pecar. A Bíblia diz, se você não pode se conter, é melhor casar do que viver abrasado. Presta atenção. Mas às vezes tem casais de namorados que eles acham que o motivo de se casar é somente para não pecar, mas não tem sustentação, não amam o suficiente para aquilo, então eles estão colocando o sexo como primeiro lugar, e um relacionamento não se sustenta com o sexo. Engana-se. Um casamento pode ter como porta de entrada o sexo, mas não sustenta-se. Porque isso é algo que faz parte, mas não é tudo. Amém? Então, quando a gente parte para esse conceito, nós precisamos entender o motivo de eu casar, embora a Bíblia nos chame, nos exorte a uma vida de santidade, se é para viver abrasado, ou fornicando, ou tendo relação sexual fora do casamento, a Bíblia diz, é melhor que case, para não ficar nesse estilo de vida. Mas a Bíblia diz que o motivo de eu me casar é para fazer o cônjuge feliz. É para eu entrar em santidade em todos os aspectos, não é para fugir de pecado. Porque um casamento assim pode ter problemas. Amém, queridos? Por quê? Porque depois que virar rotina, que virar comum, você vai ver que isso não é suficiente para sustentar. Amém? Agora, vamos partir para o outro ponto. O grau de importância, quer seja 15%, quer seja 20%, quer seja 30%, não importa, porque tem gente, para alguns, sexo é 100% do casamento, para alguns é só 10%. Quem está entendendo isso? Mas precisamos entender que a Bíblia diz que quando o homem está casado com a sua esposa, ela não tem mais domínio sobre o corpo dela, e quem domina o corpo dela é o marido. E o marido não tem mais domínio sobre o seu corpo. Quem domina o corpo do marido é a mulher. Quem está entendendo isso? Então, o homem, ele foi feito não para se satisfazer. Ele foi feito por Deus para satisfazer a esposa. E ela satisfazer o marido. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes, faz anos e anos e anos, que o marido é egoísta, só pensa nele e a mulher fica a ver navios. Ou vice-versa. Amém? Amém, queridos? E deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só, eu fico chateado. Eu tenho que saber, eu tenho que consultar minha esposa. Você está realizada, você se satisfez, você se alegrou, quem está entendendo? Minha filha se alegrou, a alegria foi intensa. Tem gente ficando vermelho, botando... Mas queridos, amém? Mas eu creio que os maduros estão entendendo o que eu estou dizendo. A sua alegria foi completa. Porque tem que ser, irmãos.
tem que ser. Porque existe muita gente, querido, sofrendo nessa área, não é brincadeira não. Quando a solução foi dada por Deus para o casal. Mulher egoísta que não quer saber do marido, ela simplesmente não quer, não tem mais alegria para isso, está pensando em outras coisas, às vezes está triste, angustiada, deprimida, não sei o quê, cheia de coisa, aí não quer assistir o marido, aí você está em pecado, você tem que suprir o seu marido. E outra coisa, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. Amém? Para quem está suprido, quem não está suprido, a Bíblia diz que todo amargo é doce, mas a alma farta pisa o favo de mel. Eu vou trazer um resumo para você. Eu amo pudim, certo? E eu não estou comendo pudim por enquanto. Mas preste atenção. Mas eu já passei várias e várias situações de estar num almoço, onde eu não sabia que ia ter sobremesa, e ainda por cima a sobremesa era pudim. E eu comi tão bem no almoço, que eu não aguentava, eu podia dizer, não, deixa para daqui a uma meia hora, para daqui a pouco, mas agora eu não aguento. Embora seja a sobremesa que eu mais gosto. Então aquilo não atrai, porque você está satisfeito. Um marido que diz que ama sua esposa todo dia, quando ela encontrar com um gaiato no meio da rua, que for dizer assim, eita mulher bonita. Quem está entendendo isso? Quando alguém for tentar soltar uma graça, ela está tão suprida pelo marido que aquilo não tem graça. Mas uma mulher que é maltratada, que o marido trata mal ela, se o camarada olhar diferente na rua, o ego dela pode até ser uma mulher pura, santa, ela não dá bola, mas no fundo ela diz, eu ainda estou chamando atenção. Sem nenhuma maldade. Porque ela vive tão massacrada que ela até acha que a culpa do marido ser daquele jeito é que ela realmente não chama mais nem atenção. Quem está entendendo isso? Amém, queridos? E nada justifica, nada. Você não tem desculpa para pecar, você não tem desculpa para cair, você não tem desculpa para estar dando ouvidos a galanteios, de maneira nenhuma, queridos, nós não estamos protegendo isso, amém? Mas nem todo mundo está firme e pronto para entender isso aí. Uma vez um gaiato foi dizer para minha mulher, claro, eu só posso, uma coisa eu tenho que admitir, ele não era mentiroso, eu nem conhecia ele direito, mas ele disse assim, que mulher linda. Aí minha mulher parou para ele, olhou na frente dele e disse assim, o meu marido também me acha. E ele diz isso todo dia. Você sabe quem é meu marido? Meu marido é o pastor Leão dele. Ele disse, me desculpe, pelo amor de Deus, ficou branco, azul, amarelo, vermelho. Vocês entendem, queridos? Por quê? Agora, de uma coisa eu posso te dizer. A minha mulher, ela escuta todo dia que eu digo que a amo. Que ela é linda. Quando eu vou chamar ela aqui, eu digo, a mulher mais bonita do planeta Terra. Porque é, irmão. Quem é casado, diga, depois da minha. Eu vou dizer de novo, a minha mulher é a mulher mais bonita do planeta Terra. Quando eu fechar, você diz, depois da minha, amém? A minha mulher é a mulher mais bonita do planeta Terra. Ah, olha aí, tá vendo? Que coisa boa. Amém? Agora, irmãos, deixa eu te dizer, nós temos falhas, nós temos limitações como família, mas eu posso te dizer, eu posso convocar você, que a minha família pode ser um exemplo para a sua. Amém? Eu tenho falha no gerenciamento dos filhos, eu tenho falha sim, queridos. Eu tenho falha como esposo, porque ninguém é perfeito, mas mesmo assim, eu posso dizer, se você quiser ter um referencial de família, você pode olhar para a nossa, que a sua vai ser edificada. Só que, talvez você esteja disposto a ter uma família como a minha, mas não esteja disposto a pagar o preço que a gente paga para ter uma família assim.
Você está disposto a não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira? A toda noite você fazer uma revisão, se tiver alguma mágoa, você dizer, não, peraí, independente de sentimento, meu amor, me perdoe, porque nós temos um trato com Deus, com a palavra, nós não vamos dormir magoados de um dia para o outro, porque a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Amém, queridos? Você está disposto a renunciar coisas, porque você sabe que isso está entristecendo a sua esposa, ela não está feliz com isso, ou vice-versa? Você está disposto para ter uma família feliz, que é outro ponto que nós vamos abordar lá na frente? Você é capaz de juntar na mesma gaveta, talvez cueca e calcinha. Tem uma gaveta só para os dois, mas não tem uma só carteira para botar o seu dinheiro e o dela dentro. A mulher, às vezes, nós queremos confiar a ela os nossos filhos, mas não queremos confiar dinheiro a ela. Tem homem dizendo assim, se eu conhecesse a minha, você não é doido. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, isso aí já vem outro conceito de administração que a gente vai abordar lá na frente, amém? Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando de má administração, amém? Mas eu estou falando, querido, de homens que têm 15, 20 anos de casado e a mulher não sabe quanto ele ganha. A mulher não pode nem agradecer a Deus quando ele recebe um aumento, que ela não sabe. Às vezes é a mulher dizendo que está tudo difícil, que está tudo apertado, mas o homem está sendo promovido, mas ele administra mal os dinheiros e nem chega em casa. Amém? Isso é outro ponto. Agora, outra coisa sobre o sexo. Discordam às vezes sobre questões de filhos. Quantos filhos quer ter? Vive brigando, porque um quer ter um e o outro quer ter 8. Amém? Amém, queridos? A mulher não aceita se o homem não colocar o preservativo. E o homem está casado com a sua esposa, quer ter o direito de estar na intimidade descoberto. E a mulher não permite. Amém? E isso muitas vezes, queridos, é um desconforto. Amém, queridos? E às vezes isso é mal resolvido. Às vezes está entrando, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13:5, quem ama não busca seus próprios interesses. Amém? É bom aprender sobre família? Amém. Aprender é uma coisa, ouvir é uma coisa e praticar é outra. Mas eu creio que você está disposto a ouvir e praticar. Amém? Amém? Vamos lá. Se o amor não busca seus próprios interesses, nós temos uma queixa muito grande de alguns homens, né, às vezes, de dizer que a mulher é fria, que a mulher não está nem aí. E muitas vezes isso é resultado de um marido egoísta, grosseiro, indelicado e que não sabe tratar a esposa. Não existe mulher fria, existe marido estúpido. Porque eu garanto a você que pelo menos um período do mês ela está querendo você. Pelo menos um período do mês a mulher está igual a lagartixa, subindo pelas paredes, como diz. Hormônios, eu chamo de santos hormônios. Santos hormônios. Às vezes eu venho na penúria, o mês todinho. Não, mas entenda. Deixa eu corrigir aqui. Eu venho na penúria o mês todinho sem perceber iniciativa dela. Amém? Ela percebe quando eu estou querendo
e ela me supre. Entendam isso. Mas quando chega no período dos hormônios, eu não preciso fazer esforço. Aí eu chamo de santos hormônios. Ô semana abençoada. Amém, queridos? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Porque é assim mesmo, queridos. Amém? Agora, o que é que acontece? Que nem no período que a mulher está sensível e querendo, o camarada não sabe ajeitar, não sabe fazer. Aí não tem como. Aí, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Esse período é a mulher querendo, o resto é a gente querendo. Amém? É assim, são 15 anos de casado, eu já sei. É assim. É uma semana ela querendo, o resto sou eu querendo. Aí quando a mulher é crente, aí ela também se anima e deixa que faz de conta que ela está querendo também, porque ela entra no clima, né? Ela entra no clima. Misericórdia, opera, entendeu? A palavra opera. Ela deu o bichinho, coitadinho, deixa eu ajudar meu marido aqui. Mas você precisa entender que o homem, ele constrói a sua esposa. Há uma frase bem comum que a mulher, ela é muito poderosa, mas o homem tem a mulher que ele faz, a mulher que ele constrói. Porque do jeito que a gente sabe que a mulher tem um poder de influência muito grande, que ela bota o marido no bolso se ela quiser, mas se o camarada souber também, ele bota a mulher no bolso. Olha, eu vou dizer uma coisa, se for o tamanho de Sheila, cabe bem ligeirinho no bolso. Olha só. É porque, queridos, as distrações são grandes. As distrações tiram a gente do foco. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe um pedaço de folha, um pedaço de papel, daqueles cadernos de arame que você tira. Se você pegar um pedaço daquele, se ele vier meio cortado, tipo uma bandeirazinha assim, sabe aquelas bandeiras de São João assim, que é meio um triângulo? Às vezes você corta um pedaço daquele assim que ficou, que não aproveita para nada. Pega um pedaço velho daquele que nem o lixo quer e bota assim, eu te amo, meu amor, e bota assim para ela ver, quando ela acordar para tu ver. Meu Deus do céu. Ela olha assim e diz, meu Deus. Ela fica assim nas nuvens, flutuando. No instante ela fica maneira. Se ela for para a balança vai dizer, essa mulher não é a mesma que pisa todo dia aqui com 85, 90 quilos, só está com 60 agora. Ela fica flutuando. Amém, queridos? Uma vez eu quebrei o melhor batom que ela tinha, botando o nome dela assim, eu te amo. Mas ela não ficou com raiva do batom, ela achou que foi bom de eu botar lá no espelho. Eu te amo. Meu Deus, o romântico ressuscitou. Amém, queridos? Amém? Então nós precisamos entender essas coisas. E olha só, nós estamos passando por esses pontos, mas nós vamos abordar minuciosamente. Terça-feira próxima, diga comigo, terça-feira próxima. Eu e Sheila, nós não teremos em Campina o curso que nós estamos fazendo toda segunda e terça lá. Vai ser na quinta e na sexta. Aí o que é que nós vamos fazer? O culto da família, que seria quinta-feira da próxima semana, nós vamos trazer para terça. Aí quando for terça-feira, nós vamos separar só adulto. Aí vamos pegar os homens numa sala, e a mulher, e Sheila vai pegar as mulheres numa outra sala. Amém? Aí, como a gente diz numa linguagem bem popular, aí o cancão vai piar. Porque, olha, não fique pensando que a gente vai pegar. E os adolescentes solteiros vão para outra sala, amém? Amém? Vai ficar só os adultos solteiros podem ficar. As mulheres adultas solteiras e os homens adultos solteiros. Mas os adolescentes, João e Jéssica, vão resolver com eles lá. Amém? Agora, eu quero só dizer uma coisa para você, viu, mulher? Eu vou lhe dar uma boa notícia. Nós vamos reunir seu marido aqui, mas para arrochar ele, para ele ficar melhor para você. Se eu posso ouvir um amém? Amém? Ei, homens, deixa eu dar uma boa notícia. Sheila vai arrochar as mulheres para elas ficarem melhores para você. É arrocho dos dois lados. Então, quando for terça-feira, nós vamos separar aqui homens e mulheres. Os homens que são cavalheiros
vão subir lá para a segunda sala do rema. Nós vamos subir lá em cima, terceiro andar. Amém? Subir já é lá em cima, mas a gente vai subir. Ok? E as mulheres vão ficar aqui na nave da igreja. E quando se juntarem, nós vamos ver o que é que vai dar. Aí quinta-feira vai ser culto de oração, amém? Nós vamos inverter em função de... Outra questão grave no meio da família chama-se dinheiro, que eu já dei um toque antes, né? E precisamos saber disso, queridos. Dinheiro não é para ser problema no casamento. Porque muitos casais são infelizes nessa área. Porque a autoridade da casa não pode estar atribuída a recurso financeiro. A autoridade da casa está relacionada a princípios espirituais. Quem está entendendo isso? Princípios espirituais. E nós precisamos entender isso, queridos. Hoje, na sociedade moderna, a mulher tem conquistado um espaço muito bom. Mas eu costumo dizer o seguinte, queridos, se a mulher, ela já conseguir um recurso para ela cuidar das coisas dela, já é de bom tamanho. Amém? Para ela fazer a escovinha dela, a pranchinha dela, comprar às vezes uma roupa que ela quer, uma sandália da moda que ela sabe que o marido vai ter um desmaio se ela for pedir a ele. Vixe Maria, R$380 essa sandália. Aí ela já se mantém, é muito bom. Mas tem homens que aproveita e explora, sem precisar. Porque é possível sim, queridos, que numa fase o homem esteja sem condições nenhuma de suprir a casa e a mulher está tendo uma condição, então pela aliança ela vai suprir a casa com o maior prazer. Não, meu filho, não se preocupe, é só uma fase, é só um tempo, a gente vai suprir isso aqui, vai dar tudo certo, Deus vai abrir as portas, isso vai mudar, e não se preocupe, está tudo bem. E a mulher levantando o marido. Amém, queridos? Mas quando o marido é íntegro e é um homem de Deus que sabe sua responsabilidade e corre atrás. Porque às vezes o camarada está deitado numa rede, com o pé por cima da outra, minha filha, é assim mesmo, Deus está bom, vai trabalhando aí que eu nem ligo. E quando chega em casa, amém? Então, precisamos entender esses princípios. Amém, queridos? Então, os casamentos estão sofrendo, queridos, por causa disso. Os homens, eles muitas vezes têm homens, queridos, que eles só têm olhos para si financeiramente. Eles se vestem bem, porque tem homens assim, por incrível que pareça, homens vaidosos. Não é pecado querer o melhor, amém? Mas tem homens que eles estão pensando somente neles. E se comprar um carro então? Aí o dinheiro é para o carro, para equipar o carro, para botar um som no carro, para não sei o quê. Daqui a pouco ele não tem a sensibilidade que a mulher está querendo um batom. Ou às vezes uma calcinha nova, que a outra está furada, ele pede uma calcinha, diz, minha filha, o negócio está apertado, a gente não está podendo. Aí quando ele sai de casa aqui e volta com um investimento no carro. Ela diz, meu Deus do céu, esse carro vale mais do que eu. Amém? Outra coisa também, queridos, que dinheiro traz problema, sabe qual? Sabe qual? O camarada, ele tem condições, aí ele anda numa Land Rover, e a mulher, ele bota um fusquinha para ela andar. Ele quer o melhor para ele. E a mulher, queridos, olha, eu vou te dizer uma coisa, depois do Senhor, o meu maior patrimônio é minha esposa. E sua mãe e seus pais são patrimônios também, mas entendam isso, queridos, de acordo com a palavra de Deus, eu tive que cortar a aliança que eu tinha com os meus pais, até enquanto eu era solteiro, e fiz uma nova aliança, dada por Deus, instruída por Deus. É uma família que nasceu aqui, que tem a bênção de Deus aqui. Então isso não significa desprezar pai, não significa desprezar mãe, quem está entendendo isso? Mas significa dizer que você tem uma nova aliança agora e a sua esposa é importante para você. E você tem que entender que Deus te prospera, Deus te abençoa para você cuidar da sua família. Amém?
Às vezes o homem ou a mulher, ou vice-versa, pega o melhor para si. Mas como é bom, queridos, quando você vê, porque eu já passei por isso algumas vezes, quando eu quero comprar algo, que eu nem faço aquela exigência toda, e eu vejo a minha esposa dizendo assim, não, meu filho, você merece o melhor, compre um melhor. Eu me sinto bem, eu me sinto cuidado, eu me sinto respeitado, eu me sinto valorizado. Por quê? Porque é algo natural, é um bem natural, mas aquilo está sendo um instrumento de expressar algo que está no coração dela. Amém? Tenha cuidado, marido, no dia do aniversário da sua mulher, dê uma joia para ela. Mas não vá fazer como muitos que dão uma joia de fogão. Só, meu filho, uma joia para você, uma joia de fogão, que liga eletricamente. Isso não é presente para dar para a mulher, irmão. Isso é presente para casa. Presente comum do lar. Vocês estão entendendo, queridos? Minha filha, o que foi? Só olha o seguinte, eu não aguento mais tomar suco de laranja espremido. Aí no dia do seu aniversário eu trouxe um espremedor elétrico de laranja para você fazer suco para mim. Pense no presente de grego. Amém? Minha filha, é o seguinte, olha. Ah, meu Deus. Amém? Deixa para lá. Depois eu digo. Mas o dinheiro ele tem que ser instrumento, queridos, de unidade e não de fragilidade. Se você não é fiel no pouco, como poderá ser fiel no muito? Amém? Porque tem muitas mulheres que elas são taxadas pelos maridos de indignas de administrar as finanças, quando isso é muitas vezes apenas uma cortina de fumaça. É ele querendo camuflar um comportamento que não tem aprovação nenhuma, e ele fica questionando, não, é porque minha mulher não sabe lidar com dinheiro, mas ela pode não saber lidar com a totalidade do dinheiro, mas existe uma parte, existe algo que você pode demonstrar que entre você e ela não tem, graças a Deus que eu casei com uma mulher crente. Porque se essa mulher não fosse crente, ela me botava no bolso. A minha carteira fica lá, eu não sei quanto tem, quanto não tem. Quando eu menos espero, ela, depois de bem uma semana, ela disse, meu filho, a semana passada eu tirei 50, 100 da sua carteira para isso aqui. Eu digo, e foi? Foi. Fica lá, eu não estou nem aí, eu não tenho preocupação. Amém? Ednete acha de vez em quando meio mundo de dinheiro no meu bolso. Né, que para quem não sabe, Ednete é um anjo de Deus na nossa vida, amém, nos abençoa lá na nossa casa. Aí quando menos espera, tem uns dinheiro lá que Ednete diz, achei no bolso do Senhor. Às vezes é Sheila que acha, quando ela, Ednete, eu só digo assim, Ednete, dê a mim, porque se der a Sheila eu não vejo. Né? Mas precisamos quebrar isso, queridos, precisamos romper isso, porque tem muitos casamentos fragilizados por causa disso. Você confia tantas coisas à sua mulher e não quer confiar as suas finanças. Amém? Ou vice-versa. Mulher que ganha e esconde do marido. Amém? Tem que ter isso em comum. E é bíblico ter isso em comum. Amém? Agora, se o seu marido não é crente para administrar suas finanças, ele tem que se converter. Amém? Para não usurpar, não agir de forma errada, ou vice-versa. Mas eu estou falando numa vida comum do lar, com princípios de Deus estabelecidos na família. Aleluia. Outro ponto que eu quero fechar aqui, desses 4 pontos, o primeiro, qual foi o primeiro ponto? Religião. Qual foi o segundo ponto? Intimidade. Amém? Terceiro ponto, dinheiro. E o quarto ponto, filhos. Amém? Tem tudo a ver com família e é um ponto que traz problemas. Por exemplo, vamos começar com a questão do o filho que nasce e substitui a importância do pai ou da mãe no relacionamento. Filho tem que ocupar o lugar de filho, esposo de esposo e esposa de esposa.
Porque muitas vezes, quando chega na hora da mesa, os filhos aprendem pelos pais a desrespeitar a autoridade um do outro. Você está pensando que não é bíblico não, de você chegar e ensinar para os filhos que o melhor da casa tem que ser para o pai, honrar o pai? E que eles devem esperar, porque eu estou com fome, mas seu pai está tomando banho, espera, quando seu pai chegar a gente come. Mas eu ia deixar o bichinho, queridos, olha, não morre não, muitas vezes estamos lidando de forma errada, e os filhos vão começando a ter um conceito de que o pai não é aquela figura protetora, não é a figura de sacerdote, não é importante, entendeu? Às vezes o marido diz lá, já estou indo para jantar, a mulher chega e diz assim, não, vamos jantar logo agora, mas porque painho disse que podia, que esperasse, que ele estava, seu pai sabe de nada, vamos bem agora. Você não sabe nada não, meu filho, quem manda aqui sou eu. Outra coisa de filhos, que é um grande problema. O pai ou a mãe acha que deve disciplinar o filho. A mãe ou o pai pensa que tem que proteger. Ninar. A Bíblia diz que não devemos reter a vara da criança. É bíblico isso. Toda criança precisa de correção. E se você parar para pensar, nas famílias sempre tem um histórico de que um é mais rígido e o outro protege demais. Você já viu que coisa horrível? O pai bota de castigo e a mãe vai lá e tira? Ou a mãe bota de castigo e o pai vai lá e tira? Isso é problema grave. Amém, queridos? Outro problema de filhos que precisamos administrar, sabe o que é? Você tratar assunto de adulto na frente de criança. Aí você daqui a pouco está no meio de uma confusão e não sabe por quê. Foi seu filho. Que ele não entende. Amém? Ele não entende. Que você às vezes está falando algo, ele não entende a emoção, ele não entende o sentido, ele não entende o contexto. Amém? Aí, na hora que você compartilha algo dentro de casa, de algum contexto que você está vivendo, ele não entende. Quando você pensa que não, eu já passei várias e várias dificuldades, ou problemas, ou situações com os nossos filhos. Por quê? Porque a gente é pastor, nós somos pastores. E nós não temos segredos entre nós. E às vezes nós não nos apercebemos e achamos que eles são crianças demais, ao ponto de estar ouvindo ali, é só a criança, mas eles estão, e sabe de tudo. Aí depois chega e diz assim, pai estava falando do senhor lá em casa, viu? Quem está entendendo isso? Bota a gente, porque até você explicar, você fica, não era. Não é assim como ele disse, não foi assim. Mas você fica desconfortável, porque a criança chega e diz assim, painho estava lá em casa falando de tudo, John. É só um exemplo. Quem está entendendo isso? Mas daqui que a gente vai explicar que o que era o contexto, você já fica pensando, rapaz, o pastor falando de mim, mas por que eu fiz? Entende isso, queridos? E muitas vezes, nós também não respeitamos o espaço que os nossos filhos têm na casa deles. Estou falando, no meu caso, que tem um ministério, mas você também pode fazer isso no que diz respeito a amizades. Você pode receber uma amiga sua, um amigo seu na sua casa, e você está dentro do ambiente do seu filho, da casa do seu filho. Então é natural que o seu filho entre na sala, entre na cozinha, em qualquer lugar. Você pode orientar a criança e dizer, meu filho, o pai não está recebendo uma visita aqui, fique no quarto, que o pai vai tratar de um assunto. Ok, ele vai entender. Mas você recebe uma visita, aí o menino daqui a pouco chega na sala. Pai, vá para lá, menino, vai para lá, vá-se embora, rapaz. Aí o menino, meu Deus, o que houve? Vá-se embora, rapaz, sai daqui. Aí trata com ele como se ele tivesse feito a coisa mais errada do mundo dentro da casa dele. Já viu aquela coisa? Vá-se embora, menino, sai daqui, que é essa conversa de gente grande. Aí eu disse, o que é que eu tenho a ver com isso? Às vezes os filhos são maltratados, por quê? Porque a gente não respeita o espaço deles. Às vezes tem pais que misturam o tipo de brincadeira e excede.
tiram, desrespeitam os filhos. Já pronto, por exemplo, você pega o seu filho, olha só, pega o filho, aí você tem o hábito de pegar e baixar a roupinha dele. Ele fica com raiva, criança, né? Vai fazer isso, criança fica com raiva. Aí você baixa a roupa dele, o calção dele. Aí, aí você sai brincando, corre atrás dele, chega, brincadeira, não sei o que, quando a mesma espera, você pega ele. Quando for num belo dia, você pode estar num ambiente. Você entende isso, queridos? Você pode estar num ambiente, com visita na sua casa, e você ser surpreendido com o calção caindo. E você, que foi, pelo amor de Deus? Esse menino... E você quer bater no filho. Você diz, respeite seu pai. Isso é falta de respeito, rapaz. Quando você ensinou a ele algo e ele não tem noção daquilo. Ele não está te desrespeitando, ele está brincando contigo. Amém. Amém. É porque vocês são férteis demais. Você já fica com a cena, já vê logo, né? Já imagina a cena. Então nós precisamos entender, às vezes os filhos, eles estão respondões. Por quê? Porque, queridos, é muito chato você estar instigando a ira. A criança, por exemplo, está dormindo, e você vai acordar ele, e acorda de todo jeito, e acorda bagunçando. Daqui a pouco o menino dá uma mãozada assim, porque está com sono, estressado. E a Bíblia diz que nós não devemos suscitar a ira dos nossos filhos. Porque nós temos esse conceito que nós somos autoridade, que nós podemos tudo, que as crianças têm que engolir tudo. E muitas vezes nós estamos criando os nossos filhos de forma errada, sem ter o respaldo na palavra de Deus. Outra coisa, não fica achando que a tua criança não tem importância. Escuta o que ele fala. Amém? Dá atenção. O diálogo é extremamente importante. Às vezes o filho chega da escola, ele passou uma semana de pressão, estudando, aquilo que para ele foi uma coisa muito séria, muito importante, e você acha que essa importância do teu filho era ele aprender a fazer o A, ligando os tracinhos, tchum, 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 tchum. Aí ele chega e consegue o A. Aí você chega, homem, que besteira desse menino. Painho, olha aqui. Você diz assim, pronto, passou no vestibular, mas desde que ele fez o A, né? Então ele está empolgado com aquilo, você não tem noção como aquilo é importante para ele. De escutar, de você estar junto, de você dar razão a ele, de você dar atenção dentro de casa, criar uma história com seus filhos. Eu estou agora me programando, agora no meio do ano, eu não tirei férias, e pastor pode tirar férias, não é pecado. Tanto pode como precisa. Amém? Se Deus descansou no sexto dia, quem dirá o pobre coitado do pastor. É brincadeira, amém? Mas nós estamos programando agora para as férias de meio de ano, eu estou crendo em Deus, vai dar tudo certo. Nós estamos programando uma viagem de carro com eles, ou pelo Nordeste, pegar o norte do país, passar uns 15 dias andando com eles, parando numa cidade, vendo pontos turísticos, um dia ficando numa pousada, outro dia ficando na casa de um pastor amigo nosso, vou ver se eu levo uma barraca de campo para encontrar um canto seguro, para acampar com eles, para criar uma história com os meus filhos, porque isso é importante. Amém? Vai ser uma aventura, viu? Vai ser um tempo bom. Amém, queridos? Criar uma história com os meus filhos, por quê? Porque isso é importante. Não adianta, queridos, nós sermos um sucesso no púlpito e sermos uma desgraça em casa com a família. Sermos aprovados no púlpito e sermos reprovados como família. Deus não quer isso para nós. Amém? Então nós precisamos entender esses pontos e colocá-los em prática. Quando você vier para esses encontros, traga papel, traga lápis, faça anotações, anota as referências, depois reflita em casa, pegue o áudio, pegue o CD e busque se aprimorar nisso, porque, queridos, isso está vindo diretamente do trono de Deus para fortalecer a nossa família. Amém? Então eu quero que você guarde o seu coração para entender esses princípios. E para finalizar sobre esse contexto de filho, também nunca
discuta com a sua esposa ou vice-versa na frente dos filhos. Amém? Eu conheço histórias, queridos, de uma vida de filhos que dizem assim: eu nunca vi meus pais discutindo. E sabe que é possível isso? Ter domínio próprio, ter mansidão. Ainda que você chegue e pegue na mãozinha da mulher assim, bem caladinho, e diga assim: daqui a pouco a gente conversa, viu? Espera aí, viu? A gente vai conversar já já. Mas que respeite os filhos, respeite o ambiente da casa. Pais que vivem se degladiando, se desrespeitando na frente dos filhos. Você não está apenas desrespeitando seu cônjuge, você está desrespeitando os seus filhos também. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai estar forjando nos seus filhos um conceito negativo sobre família. Existem muitos filhos que eles dizem assim: eu, quando crescer, não quero casar. Isso não vinga, porque termina casando. Mas eles ficam com um conceito na juventude. Por quê? Eles dizem assim: para ter uma mulher como minha mãe era para meus filhos, para meu pai, Deus me livre. Ou vice-versa. Né? Não é difícil nós vermos filhos tendo referencial negativo de família, com rejeição a pensar em casar, e ter que ser tratado isso muitas vezes até pela própria palavra de Deus, porque o conceito que eles têm em casa sobre família é altamente negativo, e eles não são estimulados a constituir família. E quando eles pensam assim, eles estão sendo penalizados, eles vão sofrer um tempo por causa da imprudência dos pais. Amém? Eu sei, queridos, que cada um aqui tem uma história de família. Eu sei que cada um aqui tem área para ser restaurada, para crescer, para avançar e para prosperar. Eu sei que cada um, quando está recebendo alguma instrução aqui, ou alguma revelação da parte do Senhor, talvez algumas mulheres estejam recebendo assim algum aperto na coxa, ou o marido: você ouviu? Foi para você. Esqueça não. Mas não faça isso. Deixa o Espírito Santo tratar. Confia que o Espírito Santo está indo exatamente aonde precisa. E eu sei, queridos, que esses cultos, pelo menos até então, a direção que a gente está tendo é de um ensino mesmo, de uma instrução. Mas há um poder na palavra de Deus que está alcançando a tua família nesse culto. Há uma unção poderosa, queridos, porque há um propósito em Deus. Família está no coração de Deus. E eu sei, queridos, que está acontecendo restaurações, quebrantamentos, edificações estão acontecendo. Eu sei que tem mulheres que estão desejosas de se tornar mulheres melhores para os seus maridos. E maridos que estão com desejo de se tornarem melhores para suas esposas. Eu tenho convicção disso, que você está sendo impactado pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, para você dizer: eu quero agradar a Deus, sendo esse homem de Deus, sendo essa mulher de Deus. Porque, não, queridos, você não tem noção, uma palavra vinda da parte de Deus muda a nossa vida para sempre. E eu sei porque sei que foram faladas coisas hoje à noite aqui, que relacionamentos estão sendo sarados. Eu vou dizer de novo: sarados. Um verdadeiro milagre está acontecendo em relacionamentos aqui, porque você está recebendo diretamente do trono de Deus, para a sua vida, para a sua família, para você se fortalecer e para você entender, vale a pena investir tempo para ouvir sobre família. Amém? Então eu sei que muitas brechas estão sendo preenchidas esses dias. E eu quero orar pela sua família. Incline sua cabeça. Você que está com a sua esposa, pegue na mão dela. Se você está sem seu esposo e está com a Bíblia, pegue na Bíblia e representando o teu esposo, tua esposa. E se você deseja casar e tem um contexto, você já deseja isso ardentemente, recebe essas palavras, que elas têm poder, como a palavra de Deus não tem prazo de validade, e elas podem ser guardadas num bom depósito e serem aplicadas na tua vida lá na frente, e terá o mesmo resultado. Pai querido, eu te rendo graças pelo teu amor, pela tua fidelidade, por essas famílias aqui representadas.
E eu sei, Pai, que cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo quebradas. Eu sei, Pai querido, que o Senhor está consertando coisas na alma, nas emoções, nos sentimentos. Obrigado, Senhor, porque atitudes que vão ser tomadas a partir desses dias, dessas mensagens que estão sendo ministradas sobre família, vai salvar casamentos no nosso meio, na nossa igreja, nessa cidade. Pessoas que estão ouvindo agora pela rádio vão ser impactadas por essa palavra, famílias vão ser restauradas de forma sobrenatural. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, ressurreição de áreas que estavam mortas. Eu declaro, Pai, no nome precioso de Jesus, homens e mulheres decidindo praticar e mudar de atitude, de comportamento, dentro do contexto que foi falado sobre a intimidade do casal, a necessidade de mudança, Pai, a necessidade de respeitar, de viver em função do próximo, Pai. Eu sei que isso vai salvar casamentos aqui, Senhor. Eu sei que uma nova história está sendo construída, Senhor, através desses dias. E eu declaro, Pai, no nome precioso de Jesus, que nós vamos ouvir testemunhos de forma sobrenatural. Sobrenatural. Que o Senhor tem restaurado, que o Senhor tem fortalecido, que o Senhor tem renovado. Eu declaro os casamentos aqui, Pai, estabelecidos, guardados pela Tua palavra.